Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar nosso estudo, certo? E a partir de hoje, né, dessa aula de hoje, a gente vai para a apostila do segundo bimestre, que é a apostila 1B, que vocês possivelmente devem ter recebido, ou vocês também podem acessá-la através lá do portal do Poliedro, ok? Então, sejam bem-vindos aí para a segunda etapa e eu vou dividir essa nossa aula de hoje em duas partes, tá? É mais para a gente trabalhar a parte teórica e depois os exercícios a gente pode fazer ao vivo, tá legal? Muito bem, ó, duas coisas bem fáceis para a gente começar, que vocês vão achar super tranquilo. Então, ó, Matemática B, capítulo 5, apostila 1B. O título é Relações métricas nos triângulos retângulos. Lembram disso? Lá no 9º ano vocês estudaram isso. Como é um assunto muito importante, é um assunto largamente explorado nos vestibulares, Enem, etc. e tal, a gente tem que fazer essa revisão no primeiro ano. No terceiro ano vocês também vão rever esse assunto. E existe uma variedade muito grande de exercícios que exploram esse tópico. Além disso, saber esse capítulo vai te ajudar também em física, quando vocês estudarem ótica geométrica. Então não se esqueçam, ótica geométrica em física, essencialmente, trabalha com semelhança de triângulos, que foi o nosso capítulo 4, e também bastante coisa que envolve aqui o capítulo 5, né? Nesse capítulo a gente vai ver o teorema mais famoso da matemática que todo mundo já sabe, né? Que é o teorema de Pitágoras, né? Mas antes da gente chegar lá, nós vamos falar o seguinte: o que é uma projeção ortogonal? A palavra orto vem do grego, quer dizer direito, certo, acertado. E em matemática, tudo que envolve o conceito de orto está associado ao ângulo de 90 graus. Não pode esquecer isso, tá legal? O que nós chamamos de projeção ortogonal, né? A projeção ortogonal lembra muito a ideia de sombra, pessoal. Imaginem se a gente pudesse acender um holofote aqui. Só queria lembrar que a gente vai fazer a projeção ortogonal desses carinhas aqui, ó, esse ponto, desse segmento, desse, sobre esta reta R. Quem projeta alguma coisa em algum lugar. Não pode esquecer isso. Certo? Muito bem. Imagine que você acendesse um holofote aqui, ó. A sombra desse ponto, onde que ela cairia, né? Essa sombra faria isso aqui, ó. Desceria na perpendicular, assim, ó. Bonitinho assim, né? Deixa eu fazer mais retinho. Aqui assim. E cairia nesse ponto aqui. Então, seria o ponto pelinha. Aqui, ó, projeção ortogonal, 90 graus. Então, a sombra desse ponto sobre esta reta seria aqui. A mesma coisa a gente poderia fazer ponto a ponto com todos esses caras desse segmento. Claro que não precisa fazer isso. Basta que você pegue as extremidades. Então, a sombra disso aqui vai ser exatamente, moçada, esse pedacinho aqui, ó. Esse segmento aqui, a linha belinha. Certo? Agora, olha que curioso. Se esse segmento já estiver na perpendicular, suponha que ele esteja, a projeção dele coincide. O ponto C coincide, C' coincide com D'. E é um único ponto. Então, é interessante observar que a projeção de um ponto é um ponto. E a projeção de um segmento pode ser um segmento, mas também pode ser um ponto. Depende de como que o segmento vai estar. Agora, observem aqui, ó, esse ponto já está projetado. Se eu quiser projetar esse aqui, eu tenho que descer uma perpendicular, descer uma perpendicular. Então, a projeção de todos esses pontos, aqui eu vou chamar de F', certo? Cairia aqui, ó. Então, aqui seria a sombra, né? Reparem que, como aqui é 90 graus, aqui vai formar um triângulo retângulo. Reparem, ó. A sombra desse cara aqui é essa.
Então a gente fala que EF' é a projeção de EF sobre R. A gente fala que a linha B' é a projeção de AB sobre a reta R. Beleza? Só isso, tranquilo, lembrar da ideia de sombra, ok? Segunda parte da aula, as relações métricas nos triângulos. Eu ainda não coloquei as relações. Aqui eu vou explicar para vocês só o nome dos bichinhos. Imaginem que ABC seja um triângulo retângulo em que o ângulo de 90 esteja exatamente no vértice A, certo? Muito bem. Como que chama o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus? Que é esse cara aqui, ó, que é o maior lado do triângulo retângulo. Ele vai ser chamado de hipotenusa, um nome grego. Os outros dois lados serão chamados de catetos, também muito conhecido de vocês, certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, desse segmento aqui, ó, desse vértice aqui, e descer aqui na perpendicular, essa medida aqui que eu estou passando a caneta, ela é a altura do triângulo, mas a altura que cai sobre a hipotenusa, né? Ela é chamada de altura relativa à hipotenusa. Olha aqui, ó. Agora, olha esse eminho e esse eninho. Olha para esse desenho e olha para cá. Aqui está a hipotenusa, isso aqui está o cateto C. Se você projetar, imagina a ideia de sombra. Acende um holofote aqui. A sombra desse cateto vai ser essa medida aqui. Portanto, MN são chamados de projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Então, MN são as projeções. É claro, gente, que quando você desce essa altura, quem disse que isso aqui divide na metade? Claro que não divide, só se o triângulo for isósceles. Mas aqui ninguém está dizendo que esse triângulo é isósceles. Nós só estamos dizendo que esse triângulo ele é retângulo em A, no vértice A, a um ângulo de 90. Quantos triângulos retângulos você consegue enxergar aqui, hein? 3, né? O grandão, ABC, o ABH e o AHC. Há 3 triângulos retângulos ali. Então, no próximo vídeo, nós vamos mostrar que existem relações entre essas letrinhas A, B, C, H, M e N, tá ok? Não percam, daqui a pouco tem o segundo vídeo. Bye, bye!